Bom dia para você, que bênção, né? Mais uma semana terminou e estamos aqui no sábado. É uma bênção podermos estar já recebendo a proteção do céu. E toda semana nós apresentamos aqui no nosso canal Chave Profética. Eu sou o Johnny Zan e apresento todas as semanas aqui o nosso projeto, né? O nosso programa, não sei o que você queira chamar aí de contexto jovem. Então essa é a nossa lição, aliança, e estamos aí quase encerrando. No próximo vídeo da nossa lição, ou seja, na próxima semana, eu vou mostrar para vocês qual será o nosso tema da próxima lição de jovens aí apresentada. Nessa semana nós aprendemos aí que o amor de Deus ele também nos disciplina. Então, o tema principal da nossa lição foi baseado lá em Hebreus capítulo 12. Então, se você tem a sua Bíblia em mãos, eu peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Porque lá em Hebreus capítulo 12 fala sobre disciplina, sobre amor e disciplina. Tá? Amor e disciplina é o tema central aí da nossa lição dessa semana, tá certo? Eu vou apresentar aqui para vocês o nosso tema, amor e disciplina, tá? E aí nós temos aqui uma pequena tirinha onde uma mulher está indo jogar uma pedra no seu marido que está ali descendo um rio. E aí vem uma outra pessoa e fala, não jogue a pedra nele, porque senão ele vai se assustar e vai morrer e tal. E logo abaixo tinha um despenhadeiro, aí tinha uma cachoeira, ele realmente iria morrer de uma forma ou de outra. Então o que acontece? A mulher queria dar uma disciplina para ele, queria mostrar para ele que ele deveria se atentar, né? Por mais que a pedrada ia doer de uma certa maneira, mas iria acordar ele, porque ele estava dormindo no barco, e o barco ia descer na cachoeira e assim ele iria morrer. O certo é que Hebreus capítulo 12 nos apresenta, e eu quero apresentar aqui para vocês, acho que eu uso muito essa palavra apresentar, né? Mas que fique tudo apresentado aqui no nosso programa. O amor e disciplina de Deus. Por que Deus permite disciplinas pra gente? Por que Deus permite provas? Por que Deus permite algumas tribulações em nossa vida? Amigos, uma coisa eu quero dizer para você. Nada do que Deus permite em nossa vida é inválido. Tem algum propósito. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito nas mãos de Deus. Sabe, um pai que ama o seu filho, ele sempre vai disciplinar o seu filho. E o próprio Deus, como nosso Pai eterno, ele faz da mesma forma. Ele atua da mesma maneira. Ele faz do mesmo jeito. Ele com certeza ele vai trabalhar, ele vai disciplinar, porque nós somos chamados seus filhos. De acordo com Hebreus, né, no capítulo 12, versículos 5 e 6, fala pra gente que assim, o próprio Paulo, ele faz ali busca um texto lá de Provérbios, capítulo 3, versículo 21 e 22, e o acrescenta aqui, coloca aqui no seu livro de Hebreus. Eu coloco aqui como Paulo, autor de Hebreus, porque muitos eruditos, muitos teólogos, eles dizem que foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Mas algumas pessoas podem discordar de mim, ok, tudo bem. Mas o autor de Hebreus, vamos trabalhar assim. O autor de Hebreus escreve pegando ali textos de Provérbios para exemplificar no capítulo 12, né, ali do livro de Hebreus, o problema da questão de obedecer. E Paulo começa o capítulo 12 falando sobre a questão do pecado, que nós não devemos ser escravos do pecado, devemos ser ligados em Cristo Jesus, sempre fixar os nossos olhos em Cristo, né? Paulo sempre trabalha isso, mais uma vez falando Paulo aqui. Então Paulo sempre trabalha isso, e no capítulo 12, versos 5 e 6, ele reflete ali o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, fala assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir. E o finalzinho no verso 6 ele diz assim, ó, e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, se Deus nos aceita como filho, como nós vimos na semana passada, nós somos chamados de filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, correto? Então, se nós somos chamados filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, de acordo com o próprio livro de João, nós somos chamados de filhos de Deus. Então, se Deus nos requer como seus filhos e nos aceita como seus filhos, então Ele vai nos disciplinar, Ele vai disciplinar você, Ele vai me disciplinar. E nós não devemos olhar a disciplina, como disse aqui a serva do Senhor na parte de sexta-feira, ela disse assim, nós não devemos olhar a disciplina como algo ruim,
como algo... Deus é tirano. Esse Deus da nova aliança é um Deus tirano. Por que Deus permite isso acontecer? Né? Às vezes ficamos esse tipo de coisa. Mas as provações da vida, elas são agentes de Deus para remover o nosso caráter e impureza e asperezas. Qual é o propósito das disciplinas de Deus? É para transformar o nosso caráter, para remover as asperezas, as impurezas. É como um filtro que remove as impurezas da água para que você possa beber. Correto? Então assim também é as disciplinas de Deus, as disciplinas que Deus nos oferece, que Deus permite em nossa vida. Ou o que ela diz mais? Também nós precisamos aprender que as provações significam benefício. Né? Está escrito lá no livro de O Maior Discurso de Cristo, todas essas duas frases que eu estou lendo para você aqui. E não desprezar a disciplina do Senhor, não despreze a disciplina do Senhor, nem nos magoarmos quando somos por Ele repreendidos, tá certo? Não devemos, por quê? Porque a misericórdia do Senhor ela se renova todos os dias, e de eternidade em eternidade. Colossenses 3, 23 e 24 está ligado também com o livro de Hebreus 12, no contexto de nós sermos submissos, de nós fazermos tudo como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Não murmurando, não reclamando, porque imagine que nós devemos fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Então você leia em sua casa Colossenses 3, 23 e 24. Talvez você que vai assistir meu vídeo possa ser uma das pessoas que vão dizer assim: puxa, Deus é um Deus tirano, o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, porque ele permitiu tantas coisas lá para o povo de Israel. Não pode fazer isso, leva pedrada. Não pode fazer isso, cai fogo. Não pode fazer isso, abriu a terra e engoliu um monte de gente. Não pode. Parece que o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, mas lembre-se que quando Paulo fala lá no livro de Hebreus e também no livro de Romanos, quando ele se refere a Yahvé, ele está falando de Jesus. Quando Paulo fala de Yahvé no Antigo Testamento, quando ele escreve no Novo Testamento, referência ao Antigo Testamento, ele fala Yahvé é o próprio Cristo. Entende? Yahvé é o próprio Cristo. O que mais? O que mais podemos aprender durante essa semana? A nossa lição. O próprio nosso Pai, Ele não quer que nós soframos, não quer que nós tenhamos intensas aflições, porque elas são trazidas pelo pecado, elas são consequências do pecado. Então por que Deus permite aflições e provações de disciplina? Por que Deus permite isso na nossa vida? Olha, querido, para que a gente possa ser aperfeiçoado, para que a gente possa ser transformado, nosso caráter possa ser burilado, possa ser moldado por Cristo, para que toda a honra e toda a glória seja dele, tá certo? Então nós temos que ser transformados. Então Deus permite disciplina como um alerta vermelho, para que a gente possa, quando chegar aquele momento ali quando nós pecamos, onde nós erramos, o ponto onde nós somos fracos, nós lembrar, puxa, eu sei que se eu cair nesse pecado, se eu errar nesse ponto, eu vou ter uma disciplina. Então isso é um alerta vermelho. Só que tem muitas pessoas que elas acabam recebendo muitos alertas vermelhos, para que possam até chegar a tomar uma decisão e ser transformado. Então, no primeiro alerta vermelho, vamos parar. Vamos aceitar a disciplina do Senhor. Tá certo? Eu termino com uma frase, duas frases interessantes que diz assim: a palavra disciplina no Novo Testamento aparece duas vezes, né? No contexto ali de Efésios capítulo 6, verso 4, Hebreus capítulo 12 e 2 Timóteo 3,16. A palavra disciplina é paideia, que com certeza nos traz a ideia de um pai que disciplina o seu filho. E um pai que disciplina o seu filho não vai irar o seu filho. Então Deus não ira os seus filhos. Deus ele faz uma disciplina para os seus filhos, mas ele não ira. Ele não ira o seu filho, tá certo? Então você que se sente irado, às vezes magoado com Deus, não se sinta assim. Deus está corrigindo, te disciplinando, porque 2 Timóteo 3,16 fala assim que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça. Então a Bíblia já é uma correção para nós. Então fique com essa mensagem, queridos amigos, de que os objetivos das maldições da aliança, da nova aliança, é levar os perdidos à conversão e recuperar os fiéis que se desviaram. Tá certo? Porque Hebreus 12, 9 fala que o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Se nosso Deus é um fogo consumidor, fique atento, porque Deus quer te
purificar com o poder dele. Um grande abraço e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho, de compartilhar os vídeos, deixar o like aí no vídeo, tá certo? Deixar o seu comentário também. Um grande abraço a todos que estão aí se inscrevendo, se estão compartilhando. Desejo a você muita bênção, tá certo? E você que vai ver meu vídeo em qualquer momento, seja abençoado pelo Senhor e leia Hebreus capítulo 12. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.